Boa tarde, queridos. Estamos aqui trabalhando na Epístola de São Tiago, neste domingo, no dia do Senhor. Estamos chegando ao finalzinho dessa epístola tão maravilhosa, que ilustrou para a gente bastante os princípios espirituais sobre processos mentais, sobre fortalezas mentais, né? E hoje eu quero falar sobre duas coisas fantásticas que o Tiago traz aqui para nós, que é a importância de nós desenvolvermos. Por que desenvolver? Porque isso não está na gente. Precisa ser desenvolvido, né? A sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, mas junto com a sabedoria, a paciência. A paciência que os dias atuais é fundamental. Então, vamos ler o texto de Tiago, está no capítulo 5, a partir do verso 7, diz assim: Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor espera que a terra produza a preciosa colheita e como aguarda com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam seus corações, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, reparem, nesse texto aqui, Tiago fala para nós com a alma de um pastor que se preocupa com as pessoas da sua comunidade, da sua igreja. E são palavras tão importantes, irmãos, para os dias de hoje. A necessidade que nós temos de desenvolver paciência, muita paciência, mas que essa paciência não tem como ser desenvolvida se não for acompanhada de sabedoria. Uma sabedoria que vem apenas pelo meditar na palavra de Deus. Isso que estamos fazendo agora, nós estamos meditando na palavra de Deus. Como dizem os rabinos judeus, a paciência ela é atrelada à sabedoria. A paciência é medida não pelo que você sabe de conhecimentos teológicos, sociais, não importa, mas sim como você vive com paciência. Porque essa sabedoria, ela que vem pelo ensino da palavra de Deus, pelo tempo que a gente gasta meditando na palavra de Deus, ela vai produzir uma sabedoria que vai trazer serenidade para nossas vidas. Nós estamos vivendo um momento horroroso, irmãos, horroroso na história do Brasil. Nós estamos tendo uma matança de pessoas diária nunca vista nesse país. A destruição de vidas humanas causada pelo Covid está crescendo assustadoramente. Hoje saiu um gráfico mostrando o crescimento gigantesco que aconteceu com a abertura que foi feita no Rio de Janeiro de shoppings e comércio de rua. Os casos tiveram um crescimento muito grande, exponencial. É como se a gente ignorasse, parece que nós estamos vivendo um tempo de insensatez, porque a gente ignora a ciência, ignora o que a medicina aconselha. A gente se prende apenas a fatos econômicos ou sei lá o quê, e isso faz que o Brasil atinja novamente um recorde que a gente nunca queria ter. O recorde de mortes do Covid. Nós estamos em segundo lugar no mundo de matança. E parece que nesse período, parece que a insensatez prolifera. Provérbios capítulo 14 fala: fuja, fuja, corra, vá embora quando você perceber um homem insensato falando. Porque as palavras que saem da boca de um homem insensato, elas sempre vão produzir dor e sofrimento. Por isso que nós, no tempo que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos ter paciência, irmão, mas muita paciência. Eu e você, para lidarmos com o que está acontecendo. O próprio capítulo 14 de Provérbios diz que a paciência produz um ânimo sereno, e o ânimo sereno traz vida aos nossos corpos. Então, Tiago está exortando para que o povo de Deus aprenda, eu e você, aprenda a desenvolver a paciência. A paciência não é um pacote que desce dos céus, que um anjo vai te dar. Não, a paciência ela só vem quando nós passamos por lutas, por provas, por situações de dor, e que mostra como nós sobreviveremos e passaremos por isso.
E Tiago cita aqui 3 exemplos exortando a importância de desenvolvermos a paciência. Primeiro, ele fala da volta de Jesus, que hoje, no ano de 2020, está muito mais perto do que estava no tempo de Tiago, principalmente pelos sinais que Jesus falou. Jesus deu 3 grandes indicadores da sua volta. O primeiro indicador, ele falou que seria como os dias de Noé. As pessoas iam trabalhar, as pessoas iam casar, iam fazer negócios. Só que o que acontecia nos dias de Noé? A humanidade não estava nem aí para Deus. É como se Deus não existisse. Vivia só pelas suas paixões, pelos seus instintos, e o nível de maldade cresceu num nível tão grande que mostra Deus com o coração ferido. E pela primeira vez na história da humanidade, da Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Olha que coisa terrível que a humanidade chegou. Mas Deus mesmo assim mostra uma grande paciência e vira para Noé e fala: Noé, construa essa arca. A Bíblia diz que deve ter levado em torno de 140 anos o tempo que Noé levou em construir a sua arca. É como se Deus fosse dando oportunidade para aquela geração toda ali se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, não é? Até que o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. E Jesus falou: vai ser assim. A minha volta será assim. A arca que está hoje disponível para a humanidade chama-se Igreja do Senhor Jesus Cristo. Igreja real, igreja verdadeira, igreja que prega o Evangelho. Não essa falsa igreja que está aí pregando coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, irmãos. Nós precisamos ter, parece que o tempo da arca de Noé, nós estamos vivendo esse tempo. É como se Deus esperasse que as pessoas se convertessem, que as pessoas entregassem sua vida para Jesus, que as pessoas buscassem o Evangelho antes da volta do dia dele, porque a volta dele vai ser uma volta de juízo, irmãos. Um dia que a Bíblia chama de dia do Senhor, um dia terrível. Eu não quero entrar nos detalhes, nos pormenores sobre isso. Então, esse é o primeiro sinal. O segundo sinal que Jesus falou da sua volta, ele falou: o amor se esfriaria em todos os corações. O que vocês acham, queridos? Comparando o que está acontecendo no mundo nos últimos anos e no nosso país, você acha que o amor está aquecendo nos corações humanos ou está esfriando? Ontem eu tive a oportunidade de ver um filme belíssimo, belíssimo, de uma diretora libanesa que chama-se Cafarnaum, que é o nome da cidade onde Jesus viveu e fez muitos milagres, né? Esse filme é o terceiro filme dessa diretora, e esse filme ganhou o prêmio no Festival de Cannes. É um filme magnífico que mostra as crianças como são seres vulneráveis, extremamente vulneráveis, e as crianças tendo que lutar e sobreviver em países de terceiro mundo, como é o caso do Brasil. É a história de um menino que processa os seus pais por terem colocado ele no mundo e terem colocado ele naquelas condições de completo abandono e sofrimento. É um filme que todo cristão deveria ver, porque acho que a gente não tem noção do desamparo, da pobreza, da maldade crescendo, principalmente contra as crianças no mundo inteiro, irmão. Então, acho que nós estamos vivendo isso. Nós vimos agora um despertar mundial, né? Depois de verem aquela cena horrorosa daquele policial branco com o joelho no pescoço de um homem negro, levando ele à morte, uma coisa bárbara, e provocou um sentimento de repulsa no mundo todo. As redes sociais têm essa capacidade de contra o movimento de racismo. Algumas estátuas de homens que eram endeusados, mas que foram mercadores de escravos na Europa, foram colocadas abaixo. Enfim, irmãos, mas isso foi um acontecimento
mas isso não reflete o que está acontecendo no mundo com relação às crianças, com relação aos imigrantes, com relação à pobreza, com relação às favelas, com relação a esse grande desconforto, onde a gente vê que o amor está esfriando nos corações. Nós temos falado aqui que nós temos vivendo tempos de mídias comprometidas com poder, mídias, televisões comprometidas com políticos, mídias sociais inundadas de fake news. Então nós estamos vivendo tempos que fica difícil você discernir notícias verdadeiras e que notícias que provoquem compaixão nos nossos corações. Isso não tem acontecido. Então é um dos sinais da volta de Jesus, o amor se esfriando no coração. O terceiro sinal já aconteceu. Jesus falou sobre o ressurgimento da figueira, e a figueira é o símbolo de Israel. Em 1948, Israel surgiu como nação. É como se o relógio de Deus estivesse contando de forma mais acelerada para a volta de Cristo. Nós temos vindo um movimento muito grande em Israel para a construção do terceiro templo, né? E se você interpretar o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, você vai ver que o anticristo surgirá para construir esse templo e que o anticristo vai ser endeusado como um novo Messias e que há duas grandes bestas que vão surgir, que é a besta que é o próprio anticristo e a outra que é o falso profeta, que vai trazer uma falsa religião que já está presente no mundo. Então tudo isso são sinais que estão mostrando que Jesus está chegando. E Tiago está falando, olha, precisamos desenvolver a paciência, que as coisas estão aí às portas. E como é que nós desenvolvemos a paciência, irmãos? Com sabedoria. E como é que nós desenvolvemos a sabedoria? Meditando na palavra de Deus. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, meditando na palavra. Hoje nós vivemos tempos que os cristãos estão muito impacientes. Os cristãos não têm paciência para ouvir uma mensagem que tem mais de 2 minutos ou 3 minutos. Eles não querem pensar. Não querem reservar um tempo para pegar a Bíblia, ler a palavra de Deus, tentar enquadrar o que a Escritura Sagrada traz aqui nos dias de hoje. Isso é dias de tempo, irmãos. E nós precisamos desse tempo para que a nossa mente trabalhe e fique sintonizada com a mente de Cristo. As coisas de Deus não são fast food, irmãos. São coisas que nós precisamos digerir, crescer e avançar. Então a paciência, a sabedoria são virtudes que nós temos que buscar. Então esse é o primeiro fato que Tiago está citando aqui, a volta de Cristo. O segundo fato, ele compara o nosso comportamento com o comportamento de um agricultor. O agricultor prepara o solo, escolhe as melhores sementes, compra os adubos químicos, os fertilizantes, fertiliza a terra, puxa a água dos rios para fazer irrigação e fica aguardando o quê? A colheita. Mas tem um fator que o agricultor não tem controle. Por mais que ele cuide das melhores sementes, por mais que ele combata as pragas, por mais que ele prepare o solo ou faça irrigação artificial, ele vai precisar da chuva, irmãos. Porque sem chuva o rio vai secar. Sem chuva não tem como ter colheita. Então, o que Tiago está dizendo é o seguinte, nós temos que fazer a nossa parte, como um agricultor faz, de esperar com paciência as chuvas serôdias, que eram aquelas chuvas que Deus mandava na Palestina para trazer a última irrigação, né? Preparar a colheita. Essa chuva, que a gente pode trazer como as bênçãos, a resposta de Deus às nossas orações, ela depende de um fator sobrenatural, Deus. Nós podemos fazer tudo o possível que está ao nosso alcance, mas a dependência será sempre de Deus. Nossa vida é assim, irmãos. Você tem sua família, você tem seus filhos, você planta as sementes do Evangelho, né? Você prepara o terreno na mente e no coração dos seus filhos para que eles cresçam de forma saudável, com uma alimentação saudável. Em suma, você faz tudo. Você tenta evitar as pragas. Quais são as pragas? Pornografia, que pode entrar pela internet, jogos violentos, más companhias, ideologias que são bombardeadas pelas redes sociais, que podem afetar sua identidade sexual, programas suicidas, enfim,
milhões de pragas. Você pode tentar controlá-las ao máximo. Mas isso não garante a você, nem a mim, que os nossos filhos vão crescer saudáveis. Por quê? Porque tem fatores que a gente não consegue controlar nesse mundo. Não consegue, irmãos. Que fogem ao nosso controle. Aí entra o quê? A nossa fé. É nesse momento que a fé, que é o componente sobrenatural, vai entrar. É a hora de você ir a Deus, colocar diante de Deus. É aquilo que eu falo sempre. Pais de joelhos terão sempre os seus filhos de pé. Sempre precisaremos do apoio de Deus para nos colocar em cima, colocarmos de pé. Então, esse já emenda para o terceiro fato. Então, o primeiro fato, a volta de Jesus é certa. Por isso, devemos ter paciência até essa volta. Segundo, preparar o campo para a semeadura, como um bom lavrador, e aguardar. E o terceiro fato é as chuvas de Deus, a resposta às nossas orações. É a resposta de Deus que nós temos que desenvolver pela fé. E a fé vem por como? Pelo ouvir a palavra de Deus. Isso que nós estamos fazendo aqui agora. A fé é aquele componente sobrenatural que atua onde? Atua na nossa mente. Aqui está o segredo, irmãos. A nossa mente. Reparem, nós estamos falando isso desde o primeiro encontro, todos os combates que acontecem, a guerra espiritual verdadeira acontece na nossa mente. É o Espírito Santo trabalhando na nossa mente e as forças espirituais trabalhando para que a nossa fé esfrie, para que produza em nosso coração amarguras. Às vezes, uma palavra que alguém falou para você, às vezes aquela pessoa fez tanta coisa boa para você, mas teve uma vez que ela não respondeu conforme você achava que ela deveria ter correspondido. Aí isso gera uma amargura no seu coração. Daqui a pouco você está com o seu coração frio, daqui a pouco você está se esfriando da igreja, está esfriando da tua vida com Deus. É tudo que o diabo quer, irmãos. É tudo que o diabo quer. Tirar da garantia da fé. Porque a garantia da fé é a garantia que Deus vai sempre mandar as chuvas corretas para a nossa vida. Deus sempre terá a preocupação de prover o nosso sustento emocional, sustento espiritual, sustento físico, irmãos. A palavra de Deus diz que o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor sempre o colocará de pé. O que nós precisamos fazer até a resposta de Deus vir, as chuvas serôdias de Deus, né? Usando uma linguagem figurada que Tiago está usando, é aprender a aguardar com paciência. Porque a paciência é o escudo que nós temos, irmãos. O escudo contra a ansiedade. Nós vivemos tempos que nós recebemos milhões de informações. E essas informações elas têm um poder muito grande de produzir ansiedade em nós. E essa ansiedade ela vem de várias fontes, de várias razões. Às vezes você liga um noticiário, um telejornal, as notícias já provocam ansiedade no seu coração. E a ansiedade é o inimiga da fé. Irmãos, não temos como fugir de acontecimentos que vão produzir ansiedade. Jesus passou por isso. Jesus no Getsemane diz para os seus amigos, seus discípulos, ele falou: a minha alma está com angústias de morte. Mas qual foi a receita de Jesus? Fugiu? Saiu correndo? Tomou um antidepressivo? Não. Ele derramou o seu coração diante de Deus, irmãos, para receber o socorro. E Deus proveu para ele o socorro, de tal maneira que ele teve a capacidade de dizer: seja feita a tua vontade. E foi para a cruz. E hoje reina no universo. Então, queridos, é esse tipo de controle emocional que o Espírito quer plantar nos nossos corações. Aprendermos a sermos serenos, aprendermos a controlarmos a nossa ansiedade. E isso ele vai desenvolvendo a paciência. A paciência é um poder para a gente dizer não à ansiedade. A paciência faz a gente trafegar no meio de derrotas, no meio de crises, e crescer com isso. Ficar mais forte com isso, fortalecer o nosso coração.
A Bíblia fala, guarde o seu coração, porque dele provém as veredas da vida. O Brasil, querido, o Brasil que tem 30 milhões de evangélicos, esses 30 milhões não conseguem exercer uma influência no país que tire ele desses rankings horrorosos. Sabe quais são os rankings mundiais que o Brasil ocupa? O Brasil é o primeiro país do mundo em níveis de ansiedade, dito pela Organização Mundial de Saúde. Isso antes do Covid. O Brasil é o quinto país do mundo em níveis de depressão e suicídio. O Brasil é o país mais violento do mundo. Afastando as guerras, é o país mais violento do mundo. O Brasil é um país que foi sequestrado pela ansiedade, irmãos. Nosso país. Então, eu não posso permitir que, como cristão, que essa ansiedade que está dominando a sociedade brasileira venha me possuir. Porque eu sou filho de Deus, irmãos. Eu estou debaixo da proteção de Deus. A ansiedade, ela tem o poder de impedir que você viva o aqui e agora. E o aqui e agora é o que nós temos. Porque o passado já ficou para trás, irmãos. O futuro está na mão de Deus. Então o que nós temos é o aqui e agora. E é nesse aqui e agora que Deus trabalha. É nesse aqui e agora que Deus vai nos fortalecer. É nesse aqui e agora que Deus vai nos colocar de pé. O diabo vai tentar sempre tirar você aqui desse momento. Ele vai querer produzir ansiedade. O apóstolo Paulo, ele está na prisão de Filipos, está na prisão de Roma, a segunda prisão dele, aproximando-se da data da sua morte, uma prisão horrível. E ele vai escrever a carta que é conhecida como a Carta da Alegria para a igreja de Filipos, para os filipenses, e ele dá a receita para essa igreja, que é uma receita maravilhosa, irmãos, que é a receita que Jesus usou. Olha só, permita que eu leia esse texto com os irmãos. Está em Filipenses capítulo 4. Fala assim, no verso 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas. Não foi isso que Jesus fez? E com ação de graças, quer dizer, já agradecendo pela resposta de Deus, mesmo que ela não apareceu ainda na tua vida. Mas agradeça. Apresentem seus pedidos a Deus. O que vai acontecer? Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Irmãos, a vida quer produzir realidade na nossa mente. Se nós permitirmos que a ansiedade nos domine, se a gente não quiser ter tempo para meditar na palavra, se a gente não quiser gastar tempo para permitir que essa sabedoria de Deus, produzida pela palavra de Deus, floresça, a gente não vai conseguir controlar a ansiedade. Não vai. A gente vai precisar de remédios. A gente vai precisar de conselhos de psicanalistas. A gente vai precisar. Não estou dizendo que isso que algo deve ser evitado. Eu não estou falando disso. Tá? Mas eu estou falando que você nunca pode gerar dependência de nada disso. A sua dependência tem que ser dependência do Senhor. Depender o tempo todo de Deus. E aí essa paciência será desenvolvida. Perdoe pelo alarme do carro aí na rua. Mas olha só, queridos, uma questão é, nós passamos na vida por muitas provas ruins. Muitas ruins. Parece que você está no correio, né? Você está chegando o correio na sua casa. O correio parece estar trazendo um pacote para você. Uma encomenda, né? Um PAC, um SEDEX. As provas ruins, as coisas ruins, parece que vem num pacote para você. E você, muitas vezes, abre aquele pacote e não sabe o que tem dentro. Às vezes pode ser o quê? Pode ser um diagnóstico médico horroroso que surgiu. Às vezes pode ser uma situação na justiça, às vezes pode ser uma situação financeira, uma situação com uma doença na família, um filho seu passando por momentos extremamente difíceis, enfim, pacotes que a vida nos traz. E muitas vezes a gente tem uma resistência, a gente acha que se não abrir aquele pacote, aquela encomenda, aquilo não vai nos atingir. Isso é uma tolice, irmãos.
porque ele já foi despachado. Já é considerado como recebido por nós. Teve um pastor lá em São Paulo que usou essa analogia do correio, que eu achei maravilhosa. Ele fala que como se Deus se colocasse, como se não, mas Deus se coloca ao nosso lado. A gente com esse pacote nas mãos, um pacote que muitas vezes a gente não sabe nem como lidar, nem como vai abrir. Um pacote que tem tudo para produzir ansiedade, produzir medo, produzir desesperança. E Deus chega para o nosso ouvido e fala: abre esse pacote. Vamos abrir juntos esse pacote. Preste atenção, Deus não vai mudar o conteúdo do pacote. Muitas vezes essas notícias ruins vêm e Deus não interfere para mudar esses acontecimentos. Mas Deus vai trabalhar no meu coração, no seu coração, para te dar o poder, a força necessária para abrir esse pacote que a vida trouxe e te dar poder e força para superar. Mas para isso, queridinho meu, nós precisamos de 2 pré-requisitos: a sabedoria da palavra de Deus e a paciência, a verdadeira paciência, que traz a paz de Cristo nos nossos corações. Não murmurando, não se queixando, mas, como diz o apóstolo Paulo, colocando diante de Deus, com oração e súplica, e já agradecendo pelo livramento que Ele vai trazer. Irmão, tudo de bom. Isso é tudo de bom. É essa palavra que eu queria compartilhar nesse domingo com os irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um e que vocês tenham uma semana maravilhosa. Amém?